Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre os sólidos platônicos, que são essa geometria sagrada aqui dos 5 elementos, né, que foi trago por Platão, né, essa questão já existia, mas Platão foi quem, né, trouxe luz para os sólidos, então platônicos porque vem de Platão, né, então a gente tem aqui essas geometrias aqui. Eu tenho aqui esse elemento aqui que é o icosaedro, tá? Que é o elemento água. Então ele tem esse formato aqui de vários triângulos. Quando vocês tiverem na mão, porque alguns são parecidos, quiser identificar o elemento água, ele tem assim essa forma aqui, ó, de triângulo, tá vendo? São diversos triângulos. Todas as faces dele tem esses triângulos aqui. Então aqui a gente tem a representação do elemento água. Então, dentro da mesa cigana, quando a gente está trabalhando, né, a gente está representando o elemento e também trabalhando, né? Quando a gente está falando do elemento água, a gente está falando de emoções, de sentimento. Então, tanto ele pode estar sendo utilizado para trazer uma sensibilidade, né? Porque quando a gente falando em falta do elemento água, né? Então a gente está falando de uma falta de sensibilidade, né? Como também, por exemplo, que a gente vai utilizar muitas vezes, né? Você vai abrir a mesa, vai fazer a mandala para uma pessoa, e aí você identifica, por exemplo, que ela tem uma dor de alguma memória, alguma coisa que ela viveu, que tá ali preso. Então a água, gente, vocês sabem que a água ela guarda memórias, né? Então a gente pode estar limpando essas memórias, né? Com esse elemento água. Então, quando a gente está ativando ali, o pêndulo aponta, né, como ferramenta, o elemento água, né? A gente pode estar limpando alguma memória ou também, né, questão da magia, porque a magia ela é feita nos 4 elementos, tá? Então, se for uma magia feita pela água, também o elemento água, ele pode estar dissolvendo a magia, tá? Então, por isso a gente usa, né, os sólidos nas 4 pontas da mesa cigana. É muito importante que vocês tenham, sejam os sólidos, eu sugiro os sólidos porque é mais fácil, né? Porque quando a gente coloca, né, os 4 elementos, né, o incenso até que a gente coloca, né, porque é uma coisa gostosinha, já faz parte do nosso cotidiano. Mas, por exemplo, uma vela, um copo d'água, né, às vezes esbarra, né, as velas, tem gente que não gosta de trabalhar com vela, então fica sendo uma forma mais fácil, né. Água, eu sempre derramo água na mesa. Sempre quando eu tento fazer a mesa cigana, que eu coloco uma taça, eu sempre derramo. Então, por isso que eu prefiro utilizar os sólidos platônicos. E não tem diferença, gente, de colocar uma taça de água ou colocar aqui os sólidos, tá? Porque a essência, aqui a gente tem o elemental da água, né? Que são as sereias e as ondinas e as nereidas. A gente tem aqui dentro, tá? Aqui dentro eu tenho esse elemento aqui. Então, quando eu me conecto com esse elemento aqui, eu tô me conectando diretamente com o elemental água que tá aqui contido dentro desse cristal aqui. Uma outra coisa também. Eu peguei esse grandão aqui para gravar porque fica mais fácil de vocês identificarem. É uma coisa muito comum, desde que eu comecei a gravar com esses sólidos grandes, as pessoas ficam achando que tem que ter um sólido grande. Gente, isso aqui é uma coisa opcional, eu gosto, eu acho bonito, gosto de colocar no ambiente, porque eu acho que dá uma energia boa no ambiente, tá? Mas não significa que você tendo um sólido pequenininho não vai fazer efeito. Eu trabalhei muitos anos com os sólidos pequenininhos aqui, ó. Na verdade, eu tenho vários do pequenininho, porque vai quebrando, também tem isso também, tá? Porque quando a gente começa a trabalhar com elemento, né, a gente tá fazendo uma cura. Então é importante também a gente observar. Eu tô fazendo para mim ou para um cliente, quebrou um sólido do fogo, né? O que que aquele fogo tá querendo me dizer? Será que é uma falta? Será que é um excesso? Geralmente é uma cura. Então os meus sólidos quebram pra caramba, então eu tô sempre comprando, eu já tenho um estoque de sólidos, né, pequenininho assim, tá? Então aqui eu tenho aqui o icosaedro, tá vendo aqui? Esse aqui é de quartzo vermelho. Então eles podem vir de qualquer cor, não tem problema, gente. Isso aqui vai de identificação, tá? Quando eu fiz curso de sólidos a primeira vez, a professora deu várias caixinhas pra gente de madeira com os sólidos dentro. Embaixo tinha até o nome da pedra, mas ela não deixou a gente ver. Ela mandou a gente escolher, tá? Sem ver a cor. E aí, quando a gente escolheu, ela foi explicando que era a pedra que a gente tinha que trabalhar, tá? Então, assim, na minha época foi um quartzo fumê, mas eu já tive vários. Meu quartzo fumê só tem algumas peças dele, tá todo quebradinho já. Eu tenho de ametista, tenho verde, tenho esse aqui de quartzo vermelho, tenho esse transparente aqui, quero comprar outros, porque eu gosto muito para colocar no ambiente. Isso aqui é maravilhoso. Quem quer colocar no ambiente, até para trabalhar na mesa também pode utilizar, mas para colocar no ambiente, assim, super recomendo esses grandões aqui, tá? Então, assim, quem puder comprar o grandão, compre, mas quem não tiver condição de comprar o grandão, gente, o pequenininho vai fazer o mesmo efeito, tá? Porque aqui é a essência, a gente tá se conectando com a essência. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o kitzinho, tá? Na mesa cigana também fica perfeito, porque cabe na mesa direitinho aqui os pequenininhos, tá? Então fica a sugestão. E aí vocês compram, né? Se vocês quiserem comprar, óbvio, né? Não é obrigado, não precisa ter para fazer a mesa. É importante os 4 elementos, tá? Mas não precisa ser os sólidos, tá? Pode ser, como eu falei, os elementos mesmo.
Comprem na cor que vocês sentirem, tá? Não tem necessidade de comprar, tem que ser uma cor X ou Y. É como vocês sentirem, como for o chamado lá, a pedra que vocês gostam, tá? Aí vocês escolham e compram, tá? Geralmente vendem mais transparente. Esse aqui eu mandei fazer pra mim, esse aqui de quartzo vermelho, quartzo verde eu mandei fazer. Geralmente a gente encontra mais ametista, quartzo hialina, transparente, e o ametista, são os mais comuns, mas você pode encontrar também de outras cores, tá bom? Então, continuando aqui, vamos falar sobre o tetraedro. Esse aqui é o mais fácil, né, de identificar. Esse aqui é o elemento fogo, né? E o fogo, para o povo cigano, né, é um dos elementos que eles mais trabalham, né? O povo cigano e o elemento fogo é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? A gente nunca vai numa tiçara cigana, né, que não tenha fogueira, né? Cigano tá sempre lá mexendo com fogo, né? Até porque eles viviam no deserto, muitas vezes nas estradas, não tinham nada, então quando não tinha nada para salvar eles, né? Era o fogo que eles recorriam, né? E o fogo é uma coisa que eu ouvi dos próprios ciganos, né, incorporados, é que ele não é o elemento mais forte de todos. A gente tem essa impressão, né, que o fogo é o mais forte, mas na verdade não é. O fogo é o elemento mais rápido. Então, quando você recorre ao fogo, as coisas resolvem mais rápido, né? E a gente trabalha, né, com o elemental do fogo, que são as salamandras. Então, gente, o fogo, ele vai iniciar tudo que a gente quer fazer, a gente vai iniciar pelo fogo, né? O fogo, ele traz a vitalidade, ele traz essa garra, o impulso, né? E o fogo também tem um poder maravilhoso de estar transmutando energia. Então, na mesa, a gente pode estar utilizando o fogo de diversas formas, né, para transmutar energia. Eu gosto também muito de trabalhar com o fogo, né, o fogo mesmo também. Depois eu vou gravar um outro vídeo, a gente utilizar também o caldeirão também, fazendo fogo para transmutar. Mas na mesa aqui, a mesa montada, eu gosto de trabalhar com os sólidos. Quando acaba a mesa, aí eu gosto de utilizar mesmo o fogo. Até porque o fogo, ele tem aquela coisa da magia, né? Então, quando só de a gente olhar, né, ali um fogo, né, a gente já fica ali hipnotizado, né? Acredito que de todos os elementos, quem gosta de povo cigano, acredito que a maioria se conecta muito mesmo com o fogo, tá? Então, o tetraedro fica aqui pra gente utilizar também. Magia também, às vezes, é feita no fogo, a gente pode estar desfazendo magia, né? Através do tetraedro também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o piquetitinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tetraedro, olha, pequenininho. Aqui eu tenho o octaedro, tá? Ele é um balãozinho aqui, ó. Tá vendo? Ele representa o elemento ar. Esse aqui também é fácil de identificar, tá? Então, o elemento ar, ele tá ligado ao nosso mental, os nossos pensamentos. Então, se eu tenho uma mente turbulenta, né? Às vezes eu não consigo ter clareza. Eu tenho tanto excesso do ar, né? Minha mente fica turbulenta. Ou, por exemplo, eu não tenho criatividade. Às vezes a pessoa, você vai abrir uma mesa, a pessoa tá querendo fazer alguma coisa, precisa dar uma mudança, ela não tem nem perspectiva, a mente dela não consegue nem pensar em nada, né? Então, às vezes, falta, né, do elemento ar para poder trazer, né, essa clareza de ideias, para poder melhorar esse raciocínio, né, que é o elemento ar, tá? Então, a gente pode representar pelo incenso ou pode estar representando aqui, né, pelo octaedro, tá? Então, aqui eu tenho o octaedro. Tá vendo aqui, gente, que bonitinho, pequitinho. Aqui eu tenho o cubo, que é o hexaedro. O hexaedro, ele representa o elemento terra, que é um dos elementos mais fortes, né? É o mais lento, porém é o mais lento de todos. Então, sempre quando a gente trabalha com o elemento terra, é um elemento lento, mas é um elemento muito forte, muito poderoso, né? Então, a terra, né, ela traz o sustento pra gente. Ela traz essa questão da matéria, né? Então, quando a gente quer trabalhar para materializar alguma coisa, né? A gente pode estar trabalhando com esse elemento terra. E também a gente utiliza com ervas, com várias coisas, né? A gente está trabalhando com esse elemento terra, tá? Então, também, né, quando a gente fala do excesso da terra, né? A gente também tá falando de pessoas que ficam estagnadas, que não conseguem agir, né? Porque a terra, ela traz duas coisas, né? Ela traz essa coisa do... O fogo, ele traz aquele impulso, mas quem consegue fazer você concretizar alguma coisa é a terra. Porque senão, se você tem só fogo, você age, mas não consegue finalizar nada. Porque a terra, ela faz isso, ela vai finalizar, ela vai, né, trazer o suporte para você materializar aquilo ali. É a terra que vai trazer isso, tá? Só que pessoas que têm tanta terra, né, elas acabam não conseguindo agir, elas ficam metódicas, né, às vezes ficam presas a processos, elas ficam apegadas, né, e até é engraçado, as pessoas que têm muita terra é fácil de reconhecer, porque elas têm muitas manias, tudo tem que ser muito organizado, porque a terra também traz isso, né? Essa coisa da organização, né?
Então, uma pessoa que é muito terra, você vai falar de mudar alguma coisa, ela entra em paranoia, porque para ela mudança, né, é algo muito complexo. Então, a gente pode estar trabalhando também com esse elemento terra, tanto para trabalhar o excesso quanto a falta, tá, gente? Outra coisa, os sólidos, né, eles são autolimpantes, tá? Então não precisa ficar limpando, energizando. Porém, eu gosto muito, tá? Eu trabalho muito com os sólidos, eu trabalho com sólidos o tempo inteiro, eu tô trabalhando com eles. Então, eu sinto a necessidade de limpar os meus, são cristais. Então, eu gosto, eu levei os meus, tô fazendo assim com a mão, tá sujo de areia ainda, porque eu levei eles na praia, na água do mar, tá? Mas pode limpar, sal grosso eu não gosto muito de colocar, meus sólidos no sal grosso, às vezes pode ser necessário, mas eu não gosto muito, é uma coisa assim, muito em último caso, né? Então a gente pode preparar um banho de ervas, que dá umas ervas, colocar de molho nas ervas, colocar numa lua minguante, como a gente fosse energizar um cristal normal, tá? Não precisa fazer com tanta frequência quanto a gente faz com um cristal normal, porque eles são autolimpantes. Mas de vez em quando que você sentir, né, que tá precisando renovar as energias dele, esses meus aqui, como eu gravo com eles, coloco no ambiente, então por isso que eu sempre tô limpando, até porque assim, a gente vai quebrando também. Então, quando a gente não começa a limpar, tá vendo? O meu tá tudo. Eles vão captando energia. Os meus estão todos eles estão, tá vendo? São grandes, estão tudo com lascadinho já. Porque vai captando energia, então acaba, né, a pedra, por isso que eu gosto de. Então, assim, vai muito do sentido de vocês. Quando vocês sentirem que já estão sobrecarregados, vai ali, né, e dá uma limpezinha neles, tá? Aqui eu tenho o dodecaedro, que ele representa o vácuo, né, o vazio espiritual. Então, todos os elementos estão contidos aqui dentro. Eu gosto muito do dodecaedro para colocar no centro da mesa, no portal, né, porque aqui eu posso me conectar com o que eu quiser, até eu posso me conectar com a minha egrégora cigana, posso mentalizar eles aqui, porque aqui dentro desse vazio contém tudo, então eu posso me concentrar para trabalhar essa energia, posso trabalhar com algum elemental de uma planta, com o que eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar. E aqui também eu tenho condensado, né, os 4 elementos. Então, o dodecaedro eu sempre gosto de colocar em portal ou para trabalhar alguma coisa espiritual. Então, eu sempre coloco no centro, a gente vai estar transmutando as energias sempre pelo centro, né? A gente vai estar enviando as energias no centro da mesa. Então, eu gosto de colocar, né, o dodecaedro lá no centro para poder estar fazendo esse envio de todas as energias, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro nessa explicação com relação aos sólidos platônicos. Usem, gente, porque é maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o dodecaedro, tá vendo? E deixa eu só mostrar aqui o dodecaedro e o icosaedro, tá vendo aqui, ó? Ele é um balãozinho, tá vendo? Triangular, e aqui são vários pentagramas, tá vendo aqui, ó? Ele tem um formato de pentagrama, ó. São 5 lados. Então, aqui fica a diferenciação. E aqui eu tenho o elemento éter, né? Que é o dodecaedro, tá? Elemento éter. Deixa eu pegar aqui o icosaedro, tá? Pra vocês verem como é parecido. Então, muitas pessoas às vezes acabam confundindo. Então, tô colocando aqui, ó, icosaedro, água, dodecaedro, éter, tá, gente? É parecido, mas tem muita diferença, tá bom, meus queridos?